Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre soma de convolução, nós vamos ver agora dois exemplos. Vamos começar com o exemplo 5, que é o exemplo 2.1 do Oppenheim. Então, vamos considerar um sistema linear invariante no tempo. E sobre esse sistema linear invariante no tempo, foi colocado um impulso unitário. Como resposta, a gente tem h de n. Se a gente quer colocar uma entrada mais complexa nesse mesmo sistema x de n, que é dada por o somatório de k igual a menos infinito até infinito, de x de k delta n menos k, ou seja, eu estou escrevendo aqui uma entrada qualquer arbitrária que é feita, construída a partir de impulsos unitários deslocados no tempo e ponderados. Se eu colocar essa entrada no meu mesmo sistema, eu quero saber qual que vai ser a minha resposta a y de n. Então, eu disse que eu já coloquei um impulso e eu sei minha resposta a esse impulso. E se eu colocar uma resposta mais complexa, que é composta pela superposição de impulsos unitários ponderados e deslocados, qual vai ser a minha resposta a y de n? Então, aqui eu sei a minha resposta ao impulso é dada por h de n. Eu quero saber qual vai ser minha resposta a y de n se eu colocar essa entrada aqui, x de n, no meu mesmo sisteminha linear invariante do tempo. Então, aqui eu só estou mostrando o que a gente acabou de falar, que a entrada ela pode ser escrita, é um sinal discreto, então ele pode ser escrito em termos de impulsos unitários deslocados e ponderados. Então, cada impulso unitário deslocado é cada um desse gráfico aqui. Então, para o instante k igual a 0, esse é o meu impulso unitário deslocado e ponderado. Para o instante k igual a 1, esse é meu impulso unitário de entrada deslocado e ponderado. Como eu quero saber a minha resposta do meu sistema a x de n, minha resposta vai ser y de n. Lembrando que pela fórmula da soma da convolução, y de n vai ser igual a somatório de k igual a menos infinito até infinito, x de k, h de n menos k. Ou seja, a minha resposta final vai ser uma composição ou uma superposição entre as respostas aos impulsos deslocados no tempo e ponderados. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse slide é mostrando os meus impulsos, a resposta ao impulso, né? Então, a resposta ao impulso no instante zero. E agora, deslocados no tempo. Então, esse aqui, para o instante k igual a 1, ele foi deslocado em atraso, à direita. Então, meus impulsos deslocados, tá? São esses aqui. Só que a minha resposta é em função também deles ponderados, né? Então, eu vou multiplicar cada impulso deslocado pela ponderação dada pelo sinal de entrada. Então, vamos ponderar a resposta a cada instante da somatória. Para k igual a 0, a gente tem que o x em 0 é igual a meio. Então, a gente multiplica meio pela resposta no instante 0. Essa aqui vai ser a minha resposta, x de k, h de n menos k. Ou seja, a resposta do meu sistema ao impulso deslocado é esta, e essa resposta ponderada é dada por este gráfico aqui. Para k igual a 1, a minha entrada no instante 1 é igual a 2. Então, eu pondero a minha resposta deslocada. E esse aqui vai ser o meu x de k, h de n menos k, para o instante igual a 1, k igual a 1. Então, esses gráficos aqui eu tenho as respostas ao impulso unitário deslocados e ponderados para cada valor de k, de deslocamento e ponderação. A minha resposta que eu quero, y, é em função das respostas ao impulso deslocadas e ponderadas, uma varredura feita aqui em k. Então, eu tenho que somar todas essas respostas para cada k.
Então, esse aqui é o k igual a 0, esse aqui é o k igual a 1. Se a gente tivesse outros valores diferentes, a gente ia somando também. Então, como a gente vai fazer essa soma? Por exemplo, y de 0 para n igual a 0 vai ser a soma das respostas no instante igual a 0. Então, vai ser meio mais 0. Meu y final, que é esse aqui, vai ser igual a meio no instante 0. O y no instante 1, a gente faz a somatória das respostas no instante 1. Então, vai ser meio mais 2, que vai dar 2,5. Para o y igual a 2, a mesma coisa. Meio mais 2, que vai dar 2,5. Para o n igual a 3, o y de 3 vai ser, no instante 3, vai ser 0 mais 2, que vai resultar aqui no y de 3 sendo igual a 2 de amplitude. Então, a resposta final, considerando meu sistema LIT, dado uma entrada x de n, a minha saída y de n vai ser dada por este gráfico. No software Octave, que é um genérico do MATLAB, você tem a função conv, né, que vai te dar já esse gráfico direto. Então, y vai ser igual a conv, o x que você declarou antes e o h, né, e tem as opções que você pode colocar para gerar o seu gráfico. Ao considerar o efeito da soma de superposição em cada amostra de saída individual, o OpenRAI apresenta uma outra forma útil de visualização do cálculo do y de n, também usando o somatório da convolução. Nessa forma alternativa, que é apresentada como conveniente para mostrar o cálculo graficamente, a análise começa com os sinais x de k e h de n menos k, vistos agora como funções de k. Vamos ver o exemplo 6 para entender melhor. O exemplo 6 é baseado no exemplo 2.2 do OpenRAI. Esse exemplo usa as mesmas equações de entrada e saída do exemplo anterior, o exemplo 5 nosso. Só que agora, como eu disse, eles estão colocados como uma função de k. O que isso quer dizer? Por exemplo, antes a gente tinha a nossa equação de entrada x de n. Agora, em função de k, ela vai ser representada como x de k. Tá? Então, aqui no tempo, a gente tinha os valores colocados sobre n, né? Agora, ela vai ser colocado sobre k. E para a saída? Para a saída, a gente tinha essa função aqui. Né? A gente tem ela representada em função de n. Para fazer ela representada em função de k, a primeira coisa que a gente vai fazer é espelhar ela. Por quê? Porque se eu considero que isso aqui, por exemplo, é o h de n menos k, né, na representação anterior, h de n vai ser para k igual a 0. E o que a gente fazia? Então, a gente deslocava em atraso ou em avanço, né, para fazer a varredura no tempo dessas respostas. E a gente variava em k, né, para fazer essa varredura. Como agora a gente vai continuar tendo h de n menos k, só que o k vai ficar fixo. Quem vai variar agora é o n. Então, se o k é fixo, em n igual a 0, a gente vai ter o h de menos k. Então, essa nossa função aqui, no instante 0, ou seja, sem deslocamento, ela vai ser em função de k, ela vai ser uma função espelhada, tá? Menos k. Por isso que o primeiro passo é espelhar ela. Espelhar o que é? Aqui no eixo vertical, a gente vai colocar tudo que estava à direita, vai ser rebatido aqui à esquerda. Esse é o espelhamento. E a partir disso, então, a nossa análise vai ser com esse k fixo, né? E o n que passa a variar. Então, por exemplo, esse aqui é para o meu n igual a 0, né? Que seria a minha resposta h de menos k. É a resposta original só espelhada aqui sobre o eixo. Esse aqui agora eu faço para n igual a 1. Para n igual a 1 eu vou ter o h de 1 menos k. Né?
O raciocínio para fazer avanço ou atraso é o mesmo que o anterior. É como se a minha variável que eu estou colocando agora fosse positiva. Se é positiva, é em atraso. Atraso, deslocamento para a direita. Se fosse negativa, como é o caso aqui desta representação, ou seja, se o meu n fosse menor que zero, eu ia ter um avanço, deslocamento para a esquerda. Para n positivo, o que eu tenho aqui para as representações é um atraso, então deslocamento para a direita. Estou voltando, né? Aqui é n igual a 0, n igual a 1, a gente tem o h de 1 menos k, deslocamento à direita. N igual a 2, h de 2 menos k, desloca mais uma unidade à direita. N igual a 3, h de 3 menos k. E assim por diante. Ou seja, eu pego a minha função aqui espelhada, porque eu estou fazendo ela em função de k, né? Só que o k aqui é negativo. E vou deslocando ela no tempo, tanto à direita quanto à esquerda, quando for necessário. Então, como eu vou fazer a minha análise agora para determinar a saída y de n? Eu vou variando o n. Então, primeira situação que a gente vai analisar, n igual a menos 1. Qual que é o x de k? O x de k, a gente falou que ele é uma representação do x de n, né? Só que tomado em função de k. Como agora, de antes o k variava, então, por exemplo, o x de 0 ia valer meio, né? Agora o nosso k não varia, o nosso k é constante, tá? Então, a gente vai utilizar a entrada, o x, na totalidade dela, tá? Então, o que a gente vai usar do x aqui é tudo todo esse gráfico. E para a saída no instante n igual a menos 1, vai ser o h de menos 1 menos k, ou seja, um avanço, deslocamento à esquerda da nossa saída espelhada. Então, ela vai estar nessa posição aqui. Tá? A nossa saída ponderada e deslocada no tempo, então, vai ser pela multiplicação desses dois, o x de k vezes o h de n menos k, né? Ou seja, o x de k vezes o h de menos 1 menos k para essa situação. Como a gente vai fazer a multiplicação agora? Essa multiplicação é feita assim, na vertical agora. Então, 0 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. No instante menos 1, 0 vezes 1 vai dar 0. Se vocês repararem, para n igual a menos 1, não tem a resposta da multiplicação do resultado deslocado e ponderado, sempre vai dar 0. E para o instante n igual a 0, quem que é o meu x de k? De novo, x de k na totalidade, a entrada na totalidade. Quem que é o meu h de n menos k? Vai ser o h de 0 menos k. É o meu sinal original lá, só que espelhado. E a multiplicação da resposta deslocada e ponderada, como que vai ser? Do mesmo jeito. No instante k igual a menos 3, quanto que vai dar o x de k, h de 0 menos k? Vai dar 0, porque é 0 vezes 0. E no instante k igual a menos 2, eu tenho aqui 0 e aqui multiplicado por qualquer coisa, dá 0, né? Então, todos os instantes aqui na entrada que forem 0, a multiplicação final lá vai dar 0. Onde vai ser diferente, né? Ó, outra coisa, aqui a saída também é igual a 0, então qualquer multiplicação aqui vai dar 0. Onde vai ser diferente é onde vai ter valores, tanto na entrada como na saída, no mesmo instante k, que sejam diferentes de 0. Então, por exemplo, aqui no instante k igual a 0, né, o x de k vai ser meio na entrada, e no instante k igual a 0, o h de n menos k vai ser igual a 1. Então,
No instante K, a minha saída deslocada e ponderada vai ser igual a meio. Então, esse é o único instante na saída deslocada e ponderada que tem um valor. E o raciocínio se repete. Enquanto, então, onde a gente vai querer observar? Enquanto tem valores tanto na entrada quanto na saída nos instantes K, que vão ser diferentes de zero, né? Então, todos os outros aqui vai dar igual a zero. Aqui, no K igual a zero, a gente tem meio vezes 1, a gente vai ter o meio aqui. E no K igual a 1, a gente tem 2 vezes 1. Então, a saída deslocada e ponderada vai ser igual a 2. E aqui meio. N igual a 2. Em quais instantes, tanto a entrada quanto a saída, vão ter valores diferentes de zero? No instante K igual a 0 e no instante K igual a 1. Todos os outros, a saída deslocada e ponderada vai dar igual a 0. Então, meio vezes 1, a gente tem meio. 1 vezes 2, ou melhor, 2 vezes 1, a gente tem 2. Essa aqui, então, é a minha resposta deslocada e ponderada, em função de K. Para n igual a 3, quais os instantes em que entrada e saída deslocada no tempo são diferentes de zero? Vai ser só no instante K igual a 1. Então, em K igual a 1, a gente tem 2 vezes 1, a minha resposta. Para n igual a 3, vai ser igual a 2, só no instante K igual a 1. E se eu continuar deslocando a minha resposta aqui no tempo em atraso, repara que daqui para frente, né, por exemplo, um passo a mais, esse aqui seria 0. A gente vai ter, então, só as respostas ponderadas e deslocadas igual a 0. Então, a gente para aqui, n igual a 3. O que eu fiz agora? Eu peguei todas as respostas deslocadas e ponderadas para cada valor de n. Então, essa daqui é a minha resposta deslocada e ponderada para n igual a 0. Quem que eu tenho aqui? Ficou pequeno, mas esse aqui vale meio, só no instante K igual a 0. Aqui está em função de K ainda. Aqui vale meio. Para n igual a 1, a minha resposta deslocada e ponderada vai ser essa, meio e 2, né? Tudo em função de K. Para n igual a 2, a minha resposta vai ser essa, meio e 2. Tudo em função de K. Para n igual a 3, em função de K, minha resposta deslocada e ponderada vai ser igual a 2. Então, são esses únicos instantes que minha resposta deslocada e ponderada vai ter valores diferentes de 0. Para n igual a menos 1 para baixo, ou para n... Aqui é 3, né? Desculpem. Para n igual a 4 para cima, todos os resultados das minhas multiplicação para a resposta deslocada e ponderada vai ser igual a 0. Então, são só essas aqui, de n igual a 0 até n igual a 3, que a gente vai considerar. Como que eu chego na minha resposta final, então? O y de n. O y de n, então, vai ser composto por quem? Aqui agora eu vou representar nesse último gráfico o y de n, só que agora em função de n, tá? Quem que vai ser o meu y de 0? Y de 0, ou seja, para n igual a 0, vai ser toda essa resposta aqui. A soma de todos os valores em K, da resposta em K, tá? Para n igual a 0. Então, a soma de tudo aqui, quem que vai dar? Meio. Então, é essa resposta que eu tenho aqui. O y de 0 é igual a meio. E o y de 1, ou seja, quando o n, a gente está tomando a resposta aqui em base de n, certo? Quando n é igual a 1, quando n é igual a 1, a minha resposta ponderada e deslocada é toda essa.
Então, o y de 1 vai ser a soma de todos esses valores, que vai ser igual a meio, né, que é o meio que a gente tem aqui, mais 2. Ou seja, 2,5 vale meu y de 1. E no instante n igual a 2, eu tenho o y de 2. O y de 2 é para n igual a 2. Essa é a minha resposta. Ficou igual ao anterior. Meio mais 2. Então, no y igual a 2, a minha resposta é 2,5. E para o n igual a 3, a gente tem o y de 3. Então, a somatória da resposta ponderada e deslocada para todos os valores de k no instante n igual a 3 vai ser igual a 2. A minha resposta final, meu y de n, é para ser a mesma do exemplo anterior, porque a conta é a mesma. É só um jeito de fazer de forma gráfica diferente. Então, esse método que o exemplo 6 nos dá é só é como se fosse um algoritmo diferente, um passo a passo diferente para a gente conseguir chegar na mesma resposta. Então, no exemplo 5, a metodologia em função de n, o que eu faço? Eu pego a minha entrada no instante n considerado, multiplico, é um escalar, multiplico pela resposta ao impulso deslocada e tenho aqui todas as minhas respostas ao impulso deslocadas e ponderadas. Com a resposta ao impulso deslocada e ponderada, eu quero achar os meus y de n, por exemplo, y de 0. Então, como essas respostas estão em função de n, eu venho aqui e somo para cada n para achar o meu n final. Então, para n igual a 1, eu somo. E acho o meu y de n. Para n igual a 2, somo e acho meu y de 2. Aqui eu somo e acho meu y de 1, somo, acho o y de 2, o y de 3 e assim por diante. No exemplo 6, que ele vai usar a forma alternativa, o meu x de k, a minha entrada, então, ela vai ser tomada como um todo. E o meu h é rebatido, espelhado, né? E faz a varredura, e vai fazendo a varredura ao longo do tempo. Então, para achar a minha resposta deslocada e ponderada, para cada n eu vou fazer a varredura aqui sobre k, né, em função de k. Então, por exemplo, aqui o n igual a 1, né? Eu vou chegar, isso aqui é a minha resposta do y de 1. A minha resposta deslocada e ponderada no tempo para y de 1. Então, para todas as respostas que eu acho, que eu encontro, que tenha valores diferentes de 0, então, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. A somatória para este n, né, de todos os valores de k é o que vai me dar o y do instante considerado. Por exemplo, n igual a 0, a somatória de todos os valores em k, então eu vou somar tudo que tiver aqui diferente de 0, vai ser o meu y de n, que é o que a gente encontrou aqui. Para o n igual a 1, quem que é o meu y de 1? Vai ser a somatória de todos os valores em k. Que aqui no caso vai ser igual a 2,5. O y de 1 é igual a 2,5. E assim por diante. É uma metodologia, um algoritmo, um passo a passo a ser seguido, tá? Qual é a sequência do raciocínio que você vai fazer? Os livros indicam esse segundo aqui, justamente por causa dessa facilidade visual da varredura que eles apresentam aqui. Qualquer dúvida me avisem, pessoal. Até mais.